Olá, bom dia, pessoa linda que assiste esse vídeo, tudo bem com você? Você está bem? Você acordou bem? Eu estou passando aqui mais uma manhã para trazer uma palavra de Deus, palavra que conforta, que renova, que nos reanima, que nos vivifica. O cenário é diferente, mas a palavra do nosso Senhor, como já foi dita, é renovadora. Ela nos estrutura, nos alinha, nos coloca no prumo da vontade dele. Vontade que é boa, perfeita e agradável. Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. É o mesmo de antes, é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Para sempre Ele é Deus. Ele é o grande eu sou, aquele que é misericordioso, bondoso, e aonde que nós encontramos refúgio, segurança, é nele, com ele e para ele. Para ele são todas as coisas. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo 18, que nós iremos ler brevemente a parábola da viúva persistente. E vai dizer assim a palavra de Deus: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: fazer-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda tardio para com eles? E digo-vos por depressas, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Espírito Santo da verdade, aquele que nos dá discernimento daquilo que precisamos entender. Nós estamos diante de uma situação onde aquele homem não confiava em Deus, não era justo, não temia Deus e não temia os homens. E ele atendeu aquela viúva, julgando a causa dela. Por que ele atendeu? Porque ela insistiu. Ela foi persistente, ela foi insistente. E o Senhor nos chama a atenção nesta manhã, nesta pequena mensagem, que sendo ela insistente, conseguiu o que desejava de um homem que era injusto, um homem que não temia homem, não temia a Deus, não temia nada. E ele julgou a causa daquela viúva por ela ser insistente. E o Senhor nos chama a atenção nesta manhã. Imagina nós, que somos filhos amados, escolhidos, bondosos, nós que somos filhos, bondosos não, né? Bom é o nosso Pai que está no céu. Nós buscamos a face de Deus, nós clamamos a Ele. E é isso que Ele quer dizer para nós nesta manhã. Imagina nós que pedimos, que clamamos, que buscamos e que oramos. Mas muitas das vezes
nós ficamos chateados porque nós clamamos, buscamos, oramos e não vemos a nossa causa atendida, a nossa causa julgada. Mas o Senhor, Ele diz para mim e para você nesta manhã, a oração é mais que um dever, é uma necessidade. Nesta parábola, Jesus quer nos ensinar que não devemos deixar de orar quando a resposta das nossas orações parecem demorar. Às vezes, Deus responde às nossas orações de imediato. Outras, Ele demora para nos atender. Simplesmente porque uma comunhão mais íntima de nós, esperando uma comunhão mais íntima da nossa pessoa com Ele. E também porque Ele sabe que o nosso caráter e a nossa fé se desenvolve muitas vezes quando somos provados. É forte, amados, mas é verdade. Nosso caráter às vezes precisa de um forno, de um aquecimento, e esse aquecimento ele vem na adversidade. Aí sim, buscamos a face de Deus, reconhecemos a sua soberania e ali nos entregamos totalmente a Ele. Ele nos ensina que até mesmo aquele injusto juiz, um homem humano e pecador, acabaria por atender aquela viúva pela insistência. Quanto mais o nosso Pai, que é bondoso, que é Pai, que nos conhece, como que Ele não vai nos atender? Nós precisamos persistir em oração. Ele vai ouvir a nossa oração. Ore, confie e aprenda a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus não falha. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E por falar em fim, nós estamos vendo muitos sinais da volta de Jesus. Eu, pelo menos, estou esperando Jesus ansiosamente. E você? Jesus nos chama a ter um relacionamento com Ele. Evangelista Renata, e como eu tenho esse relacionamento com o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Hoje, o nosso Deus nos deixou esta parábola, a parábola da viúva persistente. Seja persistente, ore. Ah, evangelista, mas eu não sei orar. Você não sabe conversar? Você não sabe falar? Abra a sua boca e fale o que está no seu coração. Trate o Senhor como seu Pai. Fale como se você estivesse falando com o seu Pai. E outra coisa, evangelista, mas eu não sei orar. Tá doendo muito? Chore aos pés do Senhor. Ele vai recolher as suas lágrimas e no tempo preciso, certo, porque o tempo de Deus é certo, Ele vai responder às nossas orações. E para a gente exercitar esse princípio de nos achegarmos a Deus com oração, com súplicas, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu não sei qual é a necessidade que você tem de se achegar a Deus hoje, mas eu te convido, coloque a mão no seu coração, aproveita que é bem cedinho, coloque a mão no seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver neste momento e entrega para Ele em pensamento, falando,
louvando todas as suas necessidades. E Ele é fiel para nos ouvir e nos atender. Aquele juiz injusto ouviu a oração daquela viúva, oração não, a súplica dela, porque ela foi incansável, insistente. Como que o nosso Pai não vai ouvir a nossa oração, se somos nós feitos imagem e semelhança dele? Ele nos criou, ele nos gerou e ele nos conhece. Aí você deve estar pensando assim, mas se ele não nos conhece, porque ele sabe que eu estou precisando e ele não me atende? Às vezes, o Senhor só está esperando a nossa posição para liberar a nossa bênção, para declarar a nossa vitória. A gente leu que é na adversidade que Ele forja o nosso caráter, que Ele molda, que Ele nos molda. Vamos falar com Deus e esperar que Ele atenda às nossas petições. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus que nos fortalece, nos edifica. Senhor, são tantas as tribulações que estamos vivendo. Estamos vendo, meu Pai, a Tua palavra se cumprindo. São tantas desgraças, são tantas catástrofes, são tantas, Senhor, adversidade externa, interna. Mas, meu Pai, a nossa confiança continua em Ti. A nossa confiança não mudou e nunca vai mudar, porque somos filhos e fazemos, Senhor, menção ao Teu nome. Nós estamos aqui orando, Pai, porque a Tua palavra nos orienta a orar sem cessar, a buscar a Tua face, porque é o Teu Espírito Santo, o Teu Filho Jesus Salvador, que morreu naquela cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados, o mesmo que nos deixou o Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que o Senhor é Pai, Santo, Criador. E sabemos, meu Pai, que quando recorremos à Santíssima Trindade, ao Senhor que está no céu, pelo Teu Filho Jesus, que é o nosso juiz e é justo. O Senhor é o nosso juiz, o Teu Filho é o nosso advogado e o Espírito Santo é o nosso consolador. Nós sabemos que nós temos a quem recorrer. Por isso, Senhor, julga, meu Pai, a nossa causa no tribunal do céu. Nós estamos esperando, Pai, a volta do Teu Filho, mas queremos andar nesse tempo guiados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, julga as nossas causas. Colocamos diante de Ti nesta manhã, nesta linda manhã que o Senhor nos concedeu. Por isso, meu Pai, Te entregamos essa quarta-feira e dizemos, Senhor, o quanto somos gratos por poder nos achegar a Ti, sermos chamados de filhos e podermos, meu Pai, entregar as nossas petições, assim como aquela viúva entregou, Senhor. Ouve, Pai, as nossas súplicas, atende os nossos clamores, dai-nos paz, Senhor, em tempos revoltos, dai-nos, Senhor, entendimento em meio às tribulações. Pai, encha o nosso coração de contentamento
para que possamos vencer todas as batalhas que enfrentaremos pela frente. Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E por isso nós oramos, Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos. Meu Pai, não nos deixe, assim como Moisés suplicou que a Tua presença fosse com ele, nós também suplicamos esta presença nesta manhã. Não nos deixe andar um segundo de nossas vidas sem a Tua presença, sem o Teu direcionamento, porque nós somos, Pai, Seus filhos que esperam, Senhor, a volta do Teu Filho. Pai, se existir em nós algum caminho mau, se existir em nós alguma mucosa negra de iniquidade, que o Senhor venha arrancar de nossas entranhas, porque tudo o que queremos, almejamos, é estar no centro da Sua vontade. E para isso, meu Pai, precisamos, Senhor, a cada dia buscar a Tua face em oração, em súplica e em santificação. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas como prova de amor, de louvor e adoração ao Teu nome. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, fiquem com Deus. Se você foi abençoado por esta palavra, se você foi abençoado por esta oração, compartilhe esta mensagem e não se esqueçam de que Jesus está às portas e é necessário que nós estejamos com a nossa casa arrumada para qualquer momento irmos morar com Ele. Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos. Fica com Deus.